Bom dia, minhas pessoas! Muito bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Bom dia. Chegamos aqui em mais uma sexta-feira maravilhosa. Sexta-feira de sucesso. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muito bom dia. Bom dia, Josi, minha linda. Bom dia. Vamos aguardar, né? O pessoal entrar. Bom dia, querida. Tô só aguardando o pessoal entrar aqui conosco. Vamos falar de repetições. Bom dias! Repetições de padrões, né? De dores e sofrimentos, alguns mistérios aí do nosso querido universo, para vocês poderem entender. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Preparadas para mais um final de semana? Já fizeram planos para os finais de semana? Yas está preparadíssima, né, Yas? Fala, só falta o final de semana chegar. Eu estou super preparada. Que bom, Yas, que bom, maravilha isso. Isso aí, né? Focar. Claro, gente, por que que eu pergunto, né? Se vocês já estão preparados para o final de semana. Porque poucas pessoas fazem planos, né, para o final de semana. A pessoa fala assim, ai, quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim, ai, eu vou usar o final de semana para descansar, não vou fazer nada. Mas só para vocês poderem entender, né, que nós precisamos sim de contatos. Ah, já tive contatos de semana toda com pessoas, hoje eu quero ficar em paz, né? É o que eu mais escuto aí. E não, nós precisamos deste contato com pessoas para momentos leves, né? De estar aí, fazer conexões, fazer trocas benéficas, inclusive, né? Tá? Trocas de informações, trocas de, sabe, de energia, colocar-se em movimento, nós precisamos, né? Nós não podemos viver isolados porque isso faz mal para qualquer indivíduo, isso faz mal, tá? Então, por isso que eu falo, ah, já fez planos para o final de semana? Não, não gosto de gente, né? Já ouvi até isso. Não gosto de gente, então eu prefiro ficar só quieta no meu canto, quietinha aqui, que é melhor. Eu falo, não, não faça isso com você, né? Nós precisamos do contato humano, meu povo, tá? Gente, eu vou só aguardar uns minutinhos, tá bom? Para o pessoal poder entrar e nós iniciamos a live de hoje. Hoje eu quero falar de um assunto bem legal, que é a minissérie A Cura da Globo. Será que vocês já ouviram falar? Quem já assistiu? Me conta. Ou não, nunca ouviu? Me conta aí. Eu vou só aguardar um pouquinho o pessoal que está entrando. Pri, minha linda, bom dia. Ah, gente, lembrando, tá? Segunda-feira agora nós temos uma vivência dos pais. Sim, vamos trabalhar nossos queridos pais, tá? Dia 18 às 18 horas. Olha a potência do 8, a energia do nosso pai, né? Olha só, nada é por acaso, viu? Tudo muito elaborado aqui. Então, dia 18 às 18 horas,
nós teremos um movimento, tá? Eu irei fazer um trabalho bem legal aqui para que vocês possam se reconectar com a energia Yang de vocês, possam fazer as pazes, tá bom? Ai, Lindy, mas eu amo meu pai. Mas será que você é próspero verdadeiramente? Será que você tem bons relacionamentos, relacionamentos duradouros? Fica aí o questionamento, tá bom? Então, dia 18, às 18 horas, nós iremos fazer, na verdade está 18h10, se eu não me engano, né? Mas nós iremos fazer um trabalho lindo aqui no Áurea para os pais, tá bom? Então vamos nos reconectar com a nossa energia Yang, curá-la, ressignificar algumas questões, tá bom? Então vamos para esse processo de autocura aí com os nossos pais, com a nossa energia Yang. Aproveitar que o mês de agosto foi a energia aqui, né? O mês do nosso pai. Olha, para vocês verem a potência do 8, a energia do nosso pai, dia 18 do 8 às 18 horas. Então não percam, tá bom? Vão lá, reservem a vaga de vocês para vocês colocarem isso em ação, tá bom? Bom dia, Ana, querida, bem-vinda. Ana Carolina é a primeira vez aqui conosco, né, Ana? É nova por aqui, Ana, no área? Sim? Ah, seja muito bem-vinda, Ana. Chegou num bom momento, tá? Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, tá, Ana? Repetições de padrões de dores e sofrimentos que nós carregamos da nossa ancestralidade. Nós vamos falar de alguns mistérios aí do universo, questões de encarnações e reencarnações, tá? Que vem se repetindo aí da nossa ancestralidade, para vocês poderem entender, tá? Então, tô aguardando um pouquinho o pessoal entrar. Daqui a pouco eu vou pegar o nosso oráculo dos animais para fechar a semana, né? Bora. Aqui é o nosso oráculo dos animais. Vamos ver qual vai ser a cartinha que vai sair hoje. Qual a energia aqui que nós finalizamos a semana, né? Prepararmos para um novo ciclo, iniciar o final de semana e depois a próxima semana, né? Vamos lá. Então fica o convite para você também, tá, Ana? Dia 18 às 18 horas, eu estarei liberando aqui, já tá liberado, na verdade, aqui na plataforma do Aure, tá? Então você pode ir lá e reservar que nós vamos fazer um trabalho com os nossos pais. Trabalho terapêutico, integrativo aí, para que nós possamos nos reconectar com a nossa energia Yang. Não importa se seu pai foi presente, se seu pai foi ausente, se você não conheceu o seu pai, se você foi adotada, não importa. Nós vamos. Que demais, né? Nós vamos trabalhar a nossa energia Yang. E aí eu vou explicar um pouquinho hoje o porquê que nós precisamos trabalhar a nossa energia Yang, tá? Então, se vocês forem olhar, eu coloquei no dia 18 do 8 às 18 horas. Potência do 8, gente. Mês de agosto nós tivemos o dia dos nossos pais. E eu trago a potência do 8, é a prosperidade, a abundância, o poder pessoal, a autoestima. E é tudo isso que envolve quando nós precisamos aí trabalhar, não só quando nós precisamos trabalhar, né? Mas envolve a energia Yang, a energia do nosso pai na nossa vida, tá bom? Então fica o convite, viu, Ana? João Paulo, bom dia, bem-vindo. Olha, saiu a aranha. Faz tempo que não sai a aranha. Então, olha aqui para a carta, se conecta a esta imagem. E vamos lá, né? A aranha traz a seguinte mensagem: atua com a energia da expressão, é um ser vivo que tece uma mandala, o círculo da essência cósmica, confirmando que é um ser eterno e contínuo. Hora de tecer os processos da experiência e viver na totalidade do grande ativo, o tempo. Usar a toda a criatividade e prosperidade. E a afirmação positiva da aranha é, então repitam comigo: eu sou a energia da manifestação. Confirmo que sou um ser infinito
de continuidade. Sou um ser espiritual, realizador na experiência terrena e utilizo toda a energia criativa e próspera a que tenho direito. Eu sou a energia da manifestação e confirmo que sou um ser infinito de continuidade. Sou um ser espiritual, realizador na experiência terrena e utilizo toda a energia criativa e próspera a que tenho direito. Eu sou a energia da manifestação e confirmo que sou um ser infinito de continuidade. Sou um ser espiritual, realizador da experiência terrena e utilizo toda a energia criativa e próspera a que tenho direito. É linda, né? Muito linda a aranha, né? Muito, muito linda, tá? Depois eu vou deixar ela nas minhas redes sociais para vocês também poderem lá e repetir, tá? Quem quiser repetir pelos próximos dias, repitam, aproveitem, tá bom? Coloquem aí em ação, porque cada vez que nós repetimos as afirmações positivas, nós fazemos uma reprogramação na nossa mente, tá bom? Então fica aí para vocês a dica para vocês colocarem aí em prática, tá? Então bora? Bora começar? Bom dia, Laerte. Bom dia, Maria, minha linda. José Francisco, bom dia. Olha, Laerte hoje tá chique. Bonjour. Bom dia, Laerte. Bom dia, bom dia. Treinando francês? Tá muito chique. Muito chique esse menino. Então, bora? Vou abrir aqui o nosso cronograma. Hoje nós vamos falar de uma minissérie, tá, Laerte? Carla, querida, bom dia! Vamos falar aí de uma minissérie, não sei se você já assistiu. Vai ter spoiler, vai ter. Bom dia, minha linda! Pois é, Laerte. Mas já fica a dica, gente, para o final de semana, para vocês assistirem. Vão e assistam. Tô aí me dedicando para trazer dicas para vocês assistirem conteúdos bons. Então aproveitem, viu? Bora lá, né? Então vamos falar, vou colocar aqui nas redes vizinhas também, tá bom? Pessoal que deseja participar. Hoje nós tivemos aqui a carta, Alert, ó, você chegou aqui depois, a carta da aranha. Alert tá falando pra mim falar depois do filme do Encanto da Disney, falo, pode deixar. Vou deixar até anotado aqui, tá, Alert, pra não esquecer. Pronto, já até anotei aqui, hein? Sim, ele tem. Eu adoro esse filme. Mas eu vou assisti-lo, tá? Com olhar de consteladora. E aí eu trago pra vocês. Na verdade, gente, se a gente for olhar muitos filmes aí, nós temos essa pegada da constelação, tá? Mas poucas pessoas sabem. Então, bora! Vou colocar aqui no Instagram também, né?
Então, bora. Não falamos do Bruno. Gente, Moana também. Vou trazer sobre Moana para vocês. Moana é um dos meus filmes favoritos. Porque é muito linda a história da Moana. Vou trazer para vocês também, tá bom? Então, bora lá. Vou colocar minha água aqui. Então, bora. Só abrir o cronograma aqui. Peraí que ele... Pronto. Então, bora. Então, bom dia, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Na live de hoje, nós iremos falar sobre constelação familiar e a minissérie da Globoplay que se chama A Cura. Bom dia, Alert! Então, vamos falar um pouquinho para vocês poderem entender, tá? Então, espero que aqui seja um momento esclarecedor. Bom dia, Lu! Ô, minha linda Flávia, bom dia, bem-vindas! Bom dia, meu povo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas na live de hoje. Gente, recadinho importante, tá? Já está liberado. Obrigada, Rô, pelo presente, pelo carinho. Bom dia, Lu. Então, gente, recadinho importante, tá? Pessoal que tá entrando aqui agora, já está liberado aqui no Aura. No dia 18, às 18 horas, ó, 18/8, às 18 horas, vocês sabem a potência do 8 que eu já ensinei para vocês, né? Nós iremos trabalhar a potência. Tá vendo, Larte? Dia 18/8, às 18h10, nós iremos trabalhar a potência da energia 8 na influência da nossa energia Yang, que é quem? Nosso pai, tá? Tá 18h05? Ah, mas sempre começa às 18h10, né? Porque eu vou ter que esperar 5 minutinhos aí, o pessoal chegar. Por isso que eu falo 18h10, Laerte. Vão lá, gente, reservem, tá? Pessoal aqui do Áurea. Tá por apenas 4 créditos, tá? Então, ó, 8, metade do 8, 4. Nada acontece por acaso, tá tudo sincronizado, tá bom? Então, você que quer trabalhar, né, a frequência aí da energia Yang, do seu pai, quer fazer as pazes com o seu pai. Quando eu falo fazer as pazes, bom dia, Augusto! Então, você que quer fazer as pazes com a sua energia Yang, com a sua origem masculina, que começou aí pelo quem? Pelo papai, né? Convido vocês a estarem presentes, tá bom? Então vão lá, reservem dia 18. Gente, olha, vai ser uma potência aí de prosperidade, viu? Potência para vocês. Então aproveitem essa oportunidade. Então, quer trabalhar a prosperidade? Sabe aquela sensação de que você trabalha? Deixa eu só ligar aqui, gente. Trabalha, dinheiro não rende, não tem expansão, não tem autoestima, não se sente seguro, não consegue encontrar seu poder pessoal, sabe? Não consegue se encontrar. Quer ser próspero, quer achar um sentido na vida e não consegue? Pois é, essa vivência é para vocês, tá? Então, dia 18, às 18h05, nós vamos começar às 18h10, tá? Eu sempre aguardo 5 minutinhos. Nós iremos fazer um trabalho aí com o nosso papai. Então, quem desejar participar, vai aqui no aplicativo do Áurea. Ah, pro pessoal aqui do Instagram que tá assistindo, né? Lindy, é possível participar fora deste aplicativo? Sim, é só entrar em contato comigo através do privado, através do WhatsApp, que eu passo as informações, tá bom? Então, tem essa possibilidade sim, tá?
Então vamos lá. Hoje nós iremos falar de um assunto importante, inclusive, que envolve a energia do nosso pai, tá? Então hoje eu vou falar para vocês, se vocês nunca sentiram, né, aí uma ausência de uma potência da energia Yang, aquela potência do dinheiro, aquela potência na sua vida, energia de coragem, aquela energia, sabe, de autoestima, aquela segurança que você sempre quis encontrar e você nunca encontrou, porque na verdade você estava buscando no seu pai e você não conseguiu encontrar. Então você vai buscando nas pessoas aí na sua vida, tá? Então hoje, se você sentiu que está revivendo uma história que não é sua, esta live aqui hoje é para você. Por que que eu falo isso, né? Mas, Lindy, como que eu tô vivendo uma história que não é minha? Como é possível isso? Gente, algo dentro de nós sempre carrega um peso antigo, que não é nosso, inclusive. E na minissérie A Cura, na Globoplay, fala-se sobre isso. E aí eu vou contar um pouquinho, um resuminho, tá? Para vocês, como funcionou aí a minissérie. Lá vem o Laerte falando spoilers. Exatamente este momento, Laerte. Então, nós vamos falar um pouquinho. Olha lá, tá vendo? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a minissérie para vocês poderem entender. Infelizmente, eu vou ter que dar alguns spoilers aí sim, tá, pessoal? Deixa eu só tirar as notificações aqui. Nós vamos atrapalhar. Peraí. Pronto. Então vamos lá. Gente, na minissérie A Cura, ela é uma minissérie curtinha. Ela tem apenas uma temporada. Ela foi feita, se eu não me engano, em 2010. Desculpem se eu estou falando o ano errado, tá? Mas foi o ano aí que eu me recordo. Se eu não estou me recordando errado, é este ano. E ela é uma minissérie brasileira, onde temos aí alguns autores, né? Atores que vocês já conhecem, tá? Muito interessante, inclusive, a minissérie. Quem não assistiu, vão lá, assistam, aproveita o final de semana para assistir, tá? Então, gente, ela conta a história de um rapaz chamado Dimas, que ele foi embora, né, da cidade, muito novo, e depois que ele se formou em medicina, se tornou um médico, ele retornou para Diamantina, que é uma cidade, né, que ele ali morava quando ele era criança. Acusado na infância, inclusive, de ter cometido um crime e ter carregado aí por um longo período traumas, tá? Grace, minha linda, bom dia, bem-vinda. Bruno, bom dia, Bela, bem-vindos. Então, o Dimas, para vocês poderem entender, ele na infância ele foi acusado de ter matado o seu melhor amigo em um acidente, eles brincando ali, aconteceu um acidente, e aí ela foi acusado de ter cometido, né? Ele, na verdade, foi acusado de ter cometido este crime. E gerou traumas, ele foi embora depois da cidade. Mas assim, vocês podem ver que nada acontece por acaso, né? Mas no contexto, depois aí, conforme eu for contando, vocês vão entender, tá? Ele precisou de um movimento negativo para que ele colocasse-se em ação. Como eu falo sempre para vocês, nada acontece por acaso, não é mesmo? Então tá mostrando aí, tá? E aí o que que acontece, gente? Quando ele retorna para essa cidade, as pessoas ficam julgando, criticando ele, acusando ele de ter cometido o crime, que não é possível, né, permitirem que ele volte para a cidade, atuando como médico, que se ele matou o melhor amigo dele, o que que ele vai fazer com as pessoas e blá 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 blá, né? E ele consegue um emprego em um hospital da cidade, onde o diretor deste hospital é amigo da sua mãe. Então ele consegue ali uma vaga. Porém, o que, que o diretor fala? Aqui no meu hospital você não vai fazer cirurgia, você só vai atender, mas cirurgia não vai fazer por conta do que ele foi aí acusado, tá? Então ele traz aí um trauma da infância, porém ele começa a se despertar, gente, nele um dom de cura que transcende a medicina.
Então ele chegava perto, ele colocava a mão no paciente, ele sabia o que o paciente tinha e o que precisava ser feito. Sim, ele precisava, ele sabia de tudo, exatamente tudo. Não, Lerte, não é magia, não, calma. Isso é um dom, tá? Então ele tinha esse dom, que era visto aí, assim, pela sociedade, ali, pela cidade também, né? Era visto de um modo errôneo, tá? Então a figura ali, uma das figuras principais dessa minissérie é do como é que é? Silvério. Eu deixei os nomes aqui anotados porque eu sou péssima com nomes e vocês sabem, né? Então, a figura de Silvério, que é o seu antepassado do século aí, muito, muito antigo, lá, né? 1900, como dizem, 1900 bolinhas. Então, ele foi antepassado dele, que ele era um explorador cruel, tá? De Minas, ali na cidade de Diamantina, que deixou um legado de dor. O que esse Silvério ele fazia? Ele fazia garimpo de diamantes, que era proibido, inclusive, na cidade. E aí ele fazia o quê? Os escravos fazerem este trabalho para ele. Então ele era um homem que ele tinha, gente, prazer em causar a dor no outro. Até um dia que um índio foi e estava olhando assim, né, em cima assim, de um morrinho, né, vamos dizer assim. Ele estava ali olhando o que ele estava fazendo. E ele viu. Nisso que ele viu, ele mandou os seus escravos, os seus trabalhadores ali, capataz e tudo mais. Bom dia, Vitória! Bom dia, Ingrid! Bem-vinda, meninas! Então ele mandou ali o seu capataz, junto com alguns homens, irem até essa aldeia e ele mandou matar os índios, para vocês verem o quão, assim, sabe, cruel ele era. Ele não tinha dó. Ele, onde ele pudesse passar e causar um caos, ele fazia. Vitória, aqui nesta live nós não estamos fazendo leitura de nenhum oráculo, tá bom, minha linda? Estou falando sobre constelação familiar, sobre a influência do nosso pai, tá? Inclusive, o que eu te oriento? Se você tem essa dúvida referente à gravidez, se você está ou não, não pergunta em oráculo, tá, Vi? Vai na farmácia, faz um teste, vai no posto também. O posto, o GS, eles oferecem esses testes totalmente gratuitos, tá bom? Vai lá, faz, para você poder ter certeza. Gente, não tem método melhor do que você ir lá e fazer. Ai, Lindy, mas eu fiz, tá dando, né? Um dá positivo, um dá negativo. Faz o exame de sangue, então, que ele é certeiro, tá? Vai lá e faz, minha linda. Fica aqui conosco para você poder aprender um pouquinho mais sobre constelação, repetição de padrões de dores e sofrimentos aí que nós repetimos dos nossos ancestrais, tá bom, minha linda? Então, continuando. Aí o índio foi ali, né, dar uma olhadinha, né, curioso, foi entender o que estava acontecendo, e ele mandou os seus homens na tribo e matar os índios. Sim, ele causou ali o caos, tá? Nossa, ele fez, meu Deus, né? E aí o que acontece? Teve um índio que deu uma flechada e acertou o coração dele. Sim, o índio conseguiu acertar ali. Na verdade, não foi o coração, gente. Acho que foi o estômago, foi. Ali na região do abdômen dele, ele conseguiu acertar uma flecha, tá? Nisso, ele obrigou um índio a curar. Não morreu, Larte. Por incrível que pareça, ele não morreu, né? Sabe aquele ditado lá de vaso ruim não quebra? Pois é, né? Aquele ali demorou para quebrar. É, Franz. Ô, Grace, vai assistir, Grace. Você vai ver que eu tô falando, gente. É tipo o vaso ruim, tá? E aí o que acontece? Ele pegou e obrigou um índio dessa aldeia a fazer uma cura para ajudar ele a se curar. A Rô perguntou como que é o nome da minissérie. É A Cura, Rô. Ele está disponível na Globoplay. A Globoplay não está me pagando, não está me patrocinando, inclusive, para eu divulgar séries e minisséries dela, mas eu estou trazendo conteúdos bons para vocês, tá bom?
Pois é, Rô, vai lá e assiste, tá? E aí, o que que acontece, gente? É isso aí, Grace. Arrasou, mulher. A Grace mandou aqui no chat a cura disponível na Globoplay. E aí o que que acontece? O índio fez o preparado, deu para ele tomar. Porém, na hora que ele tomou, ele já foi e teve ali um episódio de vômito, onde ele vomitou sangue, inclusive a água e o preparado ali que ele tinha tomado. E o índio começou a rir. Aí ele falou para os homens dele que o índio tinha dado veneno para ele, que aquilo ali era veneno. E aí o homem perguntou, um dos homens dele perguntou para o índio o que, que ele tinha dado para ele e o que, que estava acontecendo com ele. O índio relatou que aquele processo que ele estava passando é porque ele estava sendo envenenado pela própria alma dele, pela própria maldade dele. Olha só, tá vendo? As pessoas acham que fazer maldade elas vão sair impunes, porém, né, até a minissérie comprova e mostra que não. Então ele começou o que, gente? A ficar com feridas pelo corpo, feridas mesmo, sim. Horrorosas as feridas, com pus, sabe? Vários buracos assim. Vão e assistam que vocês vão entender o que eu tô falando. E aí começou pelas costas, depois veio pro peito, depois foi passando assim, sabe? Vendo pro rosto, até o momento onde ele começou a ficar cego. Ele teve um problema no nariz, onde ele teve que amarrar, porque tava com uma ferida. Aí ele amarrou um pano aqui. Nossa, ele fica, sabe? Sabe quando a gente fala que a pessoa ela tá o farrapo? Pois é, ele tava assim, né? E aí ele ficou ainda causando o caos ali, maldades, né? Fazendo o garimpo, que era proibido, até um certo dia que ele matou 2 negros que eram escravos. Porém, um deles ele achou que tinha matado, só que ele não matou. E o que, que aconteceu? Esse negro conseguiu fugir e encontrou um menino, que esse menino, ele fazia cura. Então, a história, gente, da minissérie, ela vai mostrando momentos do passado e o presente, onde o Dimas está ali na cidade, atuando como médico, né? Ali fazendo o trabalho dele e tentando até limpar a sua imagem. Então, essa parte que eu tô contando para vocês é a parte que mostra do passado, tá? Do Silvério. E aí o que acontece? Esse menininho, ele fazia processos de cura. Então ele curava as pessoas só com a mão. Ele tinha ferramentas onde ele tirava, assim, abria, né? Fazia cirurgias nas pessoas, sabe, cirurgias espirituais. Então ele vinha, cortava, tirava o que estava ali, colocava a mão dele, curava e as pessoas iam se curando das enfermidades delas, tá? Até um certo dia que este homem faz isso, né? Com o Silvério, faz essa maldade com os negros dele. E aí vocês vão ter que entender, vão ter que assistir, na verdade, para entender o porquê que ele faz. Senão eu vou contar a minissérie toda, né? E não vai ter graça. O Laird falando magia, não é magia, Laird, calma. E aí ele descobre que o negro dele, porque esse negro vai pedir ajuda deste menino. Ele encontra esse menino e ele pede ajuda deste menino para curá-lo. Porém, o negro, muito inocente, retorna ali à cidade. Silvério vê ele, manda seus homens segui-lo e pergunta e questiona para ele de um modo bem, né? Bem Silvério, para vocês poderem entender. Vai e pergunta para o negro quem foi a bruxa que ajudou ele. E o negro não quer falar, né? Bom dia, Amanda, minhas lindas. Bom dia, bem-vindas. Então, esse negro não quer falar, ele obriga o negro a levá-lo até a bruxa, né? A bruxa, que ele achava que era uma bruxa que estava fazendo ali o processo que fez, na verdade, né? O processo de cura ali com aquele negro. Nome da série, Laudi? A Cura. Ela está disponível na Globoplay. Como eu falei, a Globoplay não está me patrocinando, tá? Não temos nada, nenhum acordo, nenhuma parceria, porém eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Que já é a segunda série, né? Daqui a pouco o pessoal vai perguntar. Lin, tá sendo patrocinada pela Globoplay? Não, gente, não estou. Só estou trazendo conteúdos bons para vocês, tá bom? Pois é, né, Lert? Estou fazendo aqui, divulgando a Globoplay, totalmente gratuito, né? Tá? Então, estou trazendo esse conteúdo interessante aqui para vocês.
Então, bora lá. E aí, o que que acontece? Gente, o Silvério consegue chegar até esse menino e ele pede pro menino curá-lo, né, daquela enfermidade, porque ele estava morrendo aos poucos. Aquele veneno era o veneno da alma dele. Então, a própria maldade dele, quanto mais é que ele não tinha entendido, quanto mais, assim, ele cometesse maldades, mais ele ficaria ferido, mais ele iria se auto-prejudicar, que é o que acontece quando as pessoas praticam maldades direcionadas aos outros, né? Sejam de diversas formas. Fez maldade, você está envenenando a sua alma. E era o que acontecia com ele. E ele foi atrás do menino, pedir para o menino para que ele curasse ele, para que ele ajudasse ele. E o menino olhou e falou: Você eu não curo. Porque ele sabia que aquilo ali era veneno da alma. O que que aconteceu? Silvério foi, fez a cabeça do pai do menino, pagou, deu diamantes, né, pro pai do menino, para poder levar o menino embora. E ele só ia libertar aquele menino quando aquele menino fizesse ele se curar, fizesse, né, praticasse ali a cura para ele, ajudasse ele. Porém, o menino falou que ele não ia curar ele. E aí o pai fez o quê? Aquele momento que todo mundo vai sentir vontade de pegar o chinelo e tacar no pai. Exatamente, tá? O pai do menino foi e deixou, aceitou os diamantes e deixou ele levar o menino para que o menino curasse ele. Né? Ô pai, ajuda nós, né? Aí o Silvério pegou o menino e levou o menino ali para as terras dele e ficou obrigando o menino a curar. Se o menino não curasse, ele pegava o negro, ele maltratava o negro. Teve a negra, uma das negras que faziam a comida, que ele foi, mandou amarrar no tronco e dar chicotada. Depois ele matou a negra. Então ele ficou fazendo maldades para que o menino fizesse. E ele falava para ele: se você não me curar, toda vez que você se recusar a me curar, alguém vai ser punido no seu lugar. Até o momento onde ele retorna com o menino para a cidade, para a casa do menino, né? E vai lá e pega o pai dele. E ele tinha um costume, gente, de pegar as pessoas e enterrar as pessoas e deixar a pessoa morrer ali. Sabe o que ele fazia? Sabe argila e terra? Ele pegava, fazia um buraco assim na parede e colocava a pessoa, mandava os homens dele colocar a pessoa e colocar a terra. Deixava só um buraquinho aqui, ó, para a pessoa. Depois ele ia lá e terminava o serviço. E ele fazia isso com as pessoas. Então ele fez isso com um médico, ele fez isso com o pai do menino, que era o Dimas, vocês vão entender depois. E aí ele foi fazendo isso até quando ele fez com a mãe dele, né? E ele falou para ele curar ele. E aí o menino falou que não. E ele tava com uma faca na mão e ele apontava assim pro pescoço dele, né? Do Silvério, tá? E ele falava: mata, mata mesmo, porque você fica com a praga, você vai ficar com essa maldição para você. Mostra o menino enfiando a faca dele, mas a gente não sabe se foi ele que matou ou não, tá? O que aconteceu? Depois eles voltaram. Eu acredito que ele não tenha matado, porque se eu não me engano, eu não lembro se isso aconteceu antes ou depois, tá? Mas ele não, ele não chegou a matar, não, porque depois aparecem eles na terra dele e aqueles guardas, sabe, do reino, eles passavam para ver se as pessoas estavam garimpando diamantes porque era proibido. E aí, depois o menino tá preso lá numa cela que ele coloca aqui embaixo da casa dele, e ele começa a gritar, chamando o capitão. O capitão retorna, o menino mostra para ele o saquinho, né, de diamantes, e ele é preso. O que acontece? Quando o Dimas, vamos voltar para o agora, né, para vocês poderem entender. Quando o Dimas está na cidade, Dimas é criticado, julgado pelo tal crime com um amigo. E ele acreditou verdadeiramente que ele havia cometido esse crime com um amigo dele. Ele acabou ali brincando, né? Criança brincando no acidente, acabou matando o próprio amigo dele. Porém, não foi ele que matou o amigo, tá? Conforme vocês vão indo ver a história, vocês conseguem entender.
Quem é ancestral de quem? Já vou contar, Laerte, calma. E aí o que acontece? Nessa cidade teve um curandeiro, um médico também, que curava as pessoas, né? E aí as pessoas dessa cidade tinham receio do quê? Disso se repetir através de Dimas. Então, o dono do hospital tentava fazer com que isso não desse certo, não desse continuidade, as pessoas não soubessem. Aí ele vai, ele faz uma cirurgia em uma moça, uma senhora, na verdade, né? Ele faz cirurgia nela, ele cura, porque ela tinha um problema cardíaco que iria chegar a matá-la. E ele fez esse processo ali da cirurgia, porque ele corta, ele enfiou a mão, mostra ele colocando a mão ali no buraco e ela curada, que levam ela para o hospital depois e ela tá totalmente curada. E o hospital e o diretor desse hospital tentam ocultar isto. Para quê? Para que não repetisse, porque já teve um médico onde fez a mesma coisa que Dimas. Porém, este médico já morreu, e aí depois as pessoas descobrem que mandaram matar ele. O prefeito da cidade mandou matá-lo para que acabasse com aquilo, e teve toda uma história aí. Porém, ao decorrer da série, vocês descobrem que ele não foi morto, ele está vivo. E, inclusive, o avô de Dimas ajudou ele a se esconder e a fugir. E ele andava, gente, ele voltava para a cidade sem que as pessoas soubessem que ele estava ali. Ao decorrer da história, é descoberto que este homem, este médico, ele era pai do Dimas. Sim, nesta encarnação, vamos dizer assim, ele virou ali o pai do Dimas, ele retornou como pai dele. Lembra da situação? Bom dia, Maite, querida, bem-vinda. Lembra da situação onde ele sequestrou o menino, matou os pais dele, né? Matou, ele tinha acho que um irmão ou era uma irmã, mas matou a família dele toda. E aí ele ficou com o menino até o menino conseguir ter a liberdade e fugir dele. Ele voltou como pai do menino desta encarnação. Porém, ele não seguiu ali com o menino, né, criando, sendo presente, porque ele não era nem a intenção dele. Só que tem uma questão, gente. Ele é uma pessoa que ele está desperto. Ele sabe quem ele foi na encarnação passada, que foi o famoso Silvério, aquele que causava o caos, né? E ele continuou causando o caos. E aí, ao decorrer da série, é descoberto que o quê? Dimas não tinha cometido nenhum crime, nem o amigo dele não morreu por acidente. O amigo dele, quando foi levado para o hospital dentro da ambulância, quem matou foi o Silvério, que volta, né, como pai do Dimas, que eu não lembro o nome dele, inclusive esqueci de anotar, desculpem, mas eu esqueci de anotar. Então, o Dimas, ele representa a tentativa de reparar algo que não viveu diretamente. O Silvério, ele vem representando o quê? Ele traz a simbologia da herança dolorosa e a sombra familiar. Então, o Silvério, ele volta como o pai dele, quando ele retorna, que ele fala para ele que ele tá vivo, que ele não pode confiar em ninguém, que ele tem o mesmo dom que ele. Gente, ele arma todas as situações, assim, sabe? Para manipular o Dimas e o Dimas acreditar nele. E aí, até um certo dia que ele pede pro Dimas curá-lo. E o Dimas fala novamente a mesma frase: Você eu não curo. E ele sabe, o avô do Dimas, se vocês forem olhar todo o contexto, vocês vão entender que o avô do Dimas era o capataz dele. E ele era leal a ele. E aí ele falou para ele: Olha, tem até um momento que ele fala na série, né? Que ele obriga o Dimas a curá-lo. E ele fala pro Dimas que se ele não curá-lo, ele vai matar a mulher que ele ama. E aí o avô do Dimas fala para ele é o Silvério, ele é nosso ancestral, ele tá aqui, novamente ele precisa da sua cura, que não sei o que, e começa a induzir, né, falando para ele curar. Aí ele pega uma faca e ele fala assim, você eu não curo. E aí ele coloca assim no pescoço dele. Quando ele coloca de novo no pescoço dele, né, que se repete a história ali, né, do menino,
ele fala assim: mata, pode me matar. Aí você fica com a praga para você. Ele fala novamente a frase. Então aí na série, gente, ele não chega a matar ele, tá? Novamente, ele se afasta. Porém, vocês podem observar o quê? A repetição de padrão de acontecimento, a repetição de padrão de dor e sofrimento. Bom dia, Vitória. Bom dia, Magno, né? Bom dia, bem-vindos. Então, o que acontece, gente? Bert Hellinger, ele falava nas constelações familiares, ele revela, na verdade, a dinâmica oculta que acontece e atua na sua família. Então, muitos de nós carregamos dores e sofrimentos da nossa ancestralidade, onde nós não temos consciência. Inclusive, eu já indiquei até aqui para vocês um livro que fala sobre curas, fala sobre processos de dores e sofrimentos e repetições que nós carregamos. Eu já indiquei para vocês, agora eu não vou lembrar o nome dele. Eu tô lendo ele, relendo, na verdade, ele novamente, mas eu não vou lembrar o nome dele. Eu vou tentar digitar aqui para ver se é ele mesmo, para indicar para vocês, tá? Se eu não me engano, é este trauma, não. Ah, sim. Pronto, achei, gente. O nome do livro eu ia trazer ele aqui, porém ele tá no meu carro, mas enfim, vamos lá. O nome do livro é Não Começou com Você. É do Mark, tá? Não começou com você. Ele conta a história do quê? Como os traumas familiares, eles podem influenciar e eles são herdados por nós e nós não temos consciência. Neste livro, ele fala também sobre as mesmas questões que se apresenta na minissérie A Cura, que traz ali do Dimas, tudo. Então, ele, se vocês lerem, exatamente, né? Não começou com você, mas pode terminar com você. Exatamente isso, Laerte. A ideia é essa. Não começou comigo, mas vai terminar comigo, né? Então a série, gente, ela traz. Se vocês assistirem a série e vocês pegarem este livro para ler, vocês vão ver as dores e, sabe, repetições de dores e sofrimentos que pessoas trazem. Tem um caso de uma moça que ela tem depressão, ela tem bipolaridade, ela sofre com alguns transtornos ali, inclusive ela está pensando no seu quê? No seu suicídio. E ela relata isso para o terapeuta, que ela inclusive quer cometer o suicídio, ela já tem tudo programado, tudo preparado, tudo, sabe, maquinado na cabeça dela, tudo bem organizadinho de como ela vai fazer, porque ela quer fazer isso antes dela completar mais um ano de vida, ou seja, antes do seu aniversário. Então ela vai e fala isso para o terapeuta, e o terapeuta entende o que? Ali com ela, que aquilo ali é uma repetição de dor e sofrimento da avó dela. A avó dela passou por um processo onde tinha guerras, ela perdeu toda a família e ela se sentiu sozinha e ela queria morrer. E ela inconscientemente estava honrando a avó com o fato de querer fazer o mesmo que a avó fez. Olha só, para vocês verem. E aí a minissérie, ela mostra o quê? Repetições também de padrões, de dores e sofrimentos. Silvério foi o quê? Um ancestral de Dimas. Ele causou o caos e o Dimas veio para curar. Então, gente, toda aquela história de que o Silvério, ele, quando ele estava ali na cidade, né, que ele tinha voltado na reencarnação dele como médico e que ele tinha um dom de curar, era tudo mentira. Ele sabia que ele não curava ninguém. E ele fala isso, inclusive, depois na minissérie. Ele sabia que ele não curava ninguém. Na verdade, ele matava as pessoas. E ele tinha a ajuda de uma enfermeira que acreditava que ele curava e mudava o prontuário das pessoas para falar que aquela pessoa curou e na verdade ela morreu foi de outra coisa. Tanto que tem uma senhora que ela ficou até sem andar por conta dele, né? Por causa dele, na maldade dele. Dimas, ele até chega a curar essa senhora, mas ele vai e mata essa senhora. Então, todo mundo que o Dimas curava, ele ia atrás para matar, porque ele ficou nessa perseguição. E ele sabia que ele era Silvério, ele estava despertado a esse ponto de saber que ele era Silvério e ele queria continuar causando o caos que ele causava, as maldades que ele cometia. Então, no livro e na minissérie, eles mostram essas repetições, né?
Igual um caso no filme não, desculpa, no livro, que fala de um rapaz de 19 anos que ele sente um frio interno e ele tem problemas de insônia. E ele relata isso para o terapeuta e o terapeuta consegue identificar ali com ele que um tio dele, aos 19 anos, morreu em uma geada. Então, por isso que ele tinha esse frio e ele não conseguia dormir, porque ele estava em estado de alerta. Ele estava em tratamento, porém nada estava mais adiantando para ele. E aí ele pôde entender que esse tio, né, por conta desse tio, ele estava passando aquilo. Ah, é culpa do tio? Não, ele só estava repetindo um padrão de dor e sofrimento. Por quê? Isso que aconteceu com o tio, a família não contou. Não falava para ninguém. Ah, foi tão traumático para nós que nós resolvemos o quê? Ocultar. Só que quando nós fazemos isso de ocultar, nós excluímos pessoas do nosso sistema familiar. E fica dicas para mamães e papais atuais. Gente, não escondam nada dos seus filhos, da história da família, seja uma história positiva ou negativa. Contem. Porque essa pessoa lá na frente, ela vai precisar fazer um trabalho terapêutico onde ela precisa dessas informações. E se ela não tiver, torna-se mais pesado para ela. Tá? Então o livro, gente, ele traz inclusive alguns relatos de pessoas que repetem, sim, foi comprovado pela nossa linda ciência de que nós repetimos sim, nós trazemos da nossa ancestralidade, dos nossos pais e mães, questões de depressão, ansiedade, transtornos, nós trazemos dos nossos pais e da nossa ancestralidade. Pessoas às vezes sofrem com depressão, mas aquela depressão não é dela, é da mãe ou do pai. Uma pessoa sofre com ansiedade, já expliquei para vocês que o gatilho de ansiedade você é implantado onde? Lá na barriguinha da mamãe. A ansiedade vem da mãe, nós já sabemos da onde que vem, tá? Então, a ciência, e neste livro fala-se de psiquiatras, profissionais e estudiosos que comprovaram isso, que vem da nossa ancestralidade, tá? Então, para vocês poderem entender, gente, o emaranhado que nós existimos, que nós vivemos e que é necessário ter consciência para que você possa o quê? Reprogramar, que você possa transformar. Por isso que dia 18 vou falar de novo até o horário, hein? Dia 18, agora, dia 18/8, segunda-feira, às 18h05, eu vou fazer este trabalho do quê? De começar um processo de autocura referente à nossa energia masculina, que é a nossa energia yang, da nossa linhagem, da nossa ancestralidade, que é a energia de coragem, de dinheiro, de posicionamento, de autoestima, de poder. Se você sente que você trabalha e seu dinheiro não rende, ou o dinheiro não entra, sabe? Tem alguma questão com o pai, tá? Então fica o convite aí para quem desejar. Pessoal que está no Aura pode reservar pelo Aura. Pessoal que está fora do Aura pode mandar mensagem no meu particular ou através do WhatsApp para reservar sua vaga, porque nós iremos realizar também através do Meet, tá bom? Então fica a dica aí para vocês, tá? Então, gente, o que eu trouxe nesta live de hoje? E para vocês poderem entender os emaranhados que nós existimos. E que existe na nossa vida, inclusive, né? Quando alguém da nossa geração atua para quê? Para assumir inconscientemente o destino de outra pessoa do passado, essa pessoa não tem consciência, né? Ela entra no emaranhado, ela faz parte de um emaranhado. Então, será que você não está cumprindo e aí honrando a sua ancestralidade até repetindo padrões de dores e sofrimentos? Gente, não é errado nós honrarmos os nossos ancestrais. Nós só precisamos aprender a honrá-los de modo correto, tá? Quando você repete um padrão de dor e sofrimento da sua ancestralidade, você está repetindo este padrão de dor e sofrimento, você está honrando de modo errôneo. Você tem que honrar a sua ancestralidade do modo correto, tá bom? Como que eu faço para honrar, Lindy? Primeiro ponto, você tem que identificar o que repete da sua vida, da sua ancestralidade. Ai, mas a minha família não é muito de falar, como que eu faço para saber? Gente, alguém vai falar. Vai entender um pouco aí o que aconteceu na história da sua família, seja paterna ou materna,
mas vai tentar entender, tá? Entendi? Vou pontuar agora o que se repete dos meus pais, da história dos meus avós, da minha família, na minha vida. Pode se repetir de forma até diferente, mas vai se repetir, tá? Repetiu? Você entendeu que está repetindo? Agora eu vou colocar minha ação. Como que eu faço para resolver esse emaranhado? Primeiro ponto, constelação familiar. Seja através da constelação familiar tradicional ou as cartas sistêmicas, que eu já mostrei para vocês, mas vou mostrar novamente. Então, nós temos as cartas sistêmicas, que nós acessamos, são essas cartas, que nós acessamos o seu campo morfogenético, tá? Então, aqui eu trabalho com vocês, é um trabalho bem diferente, inclusive, nós teremos no dia 18, tá? Uma prática que vai ser voltada ao nosso pai, tá bom? Para que trabalhe a harmonização aí com o nosso pai. Então, nós vamos trabalhar algumas questões importantes através das cartas sistêmicas, tá? Então, cada carta sistêmica, gente, trabalha um ponto para vocês poderem entender. Então, por exemplo, cancelar acordos, decretos e contratos familiares, que nós fazemos ou fazem o nosso nome. Liberação e cura de memórias negativas da gestação e nascimento. É necessário. Liberação de amor cego e lealdades aos pais. Desejo de salvar os pais e seus destinos de dificuldade. Liberação de filhos para a vida. Sim, às vezes nós, né, papais e mamães, prendemos os filhos. Por que eu digo nós? Porque eu tenho meus filhos de 4 patas, tá? Harmonização com o pai. Sim, nós vamos fazer, inclusive, uma harmonização com o nosso pai através das cartas sistêmicas. Então, como que funciona? Eu abro o campo morfogenético de quem está presente. Essa é uma das práticas que eu vou trazer, tá, gente? Teremos outras. Mas é uma das práticas. Então, eu abro o campo morfogenético de vocês e peço para que vocês repitam comigo as seguintes afirmações. Então, eu vou falar, pai, eu vejo você agora, e você vai repetindo. Eu vou gravar este áudio, porque por isso que eu peço para o áudio de vocês estarem desligados, para não ter interferências na gravação do áudio. Então, eu gravo o áudio e quem participar da vivência recebe este áudio depois para dar continuidade de um ciclo de quê? A 7 a 21 dias. Quanto mais você fizer, mais benefício você terá, tá? Então, é assim que acontece. A carta sistêmica, gente, ela trabalha, ela faz um trabalho do quê? De acessar o nosso campo morfogenético. Quando nós acessamos nosso campo morfogenético, nós acessamos a nossa memória de celular, DNA, RNA, é um trabalho profundo, muito mais profundo. Então, por que eu trago a constelação tradicional junto com a carta sistêmica? Porque eu faço um trabalho profundo. Sabe quando a gente, até brinco com vocês, que eu falo ali que a gente passa pelo poço da Samara encontrando petróleo? Então, eu vou ali ajudar vocês a encontrarem o petróleo, tá? Você passa ali pelo fundo do poço, né? Quase encontrando petróleo? Pois é, você vai encontrar o petróleo. Por quê? Você já passou pelo poço, você já passou pelo fundo do poço. Agora você só precisa o quê? Ressignificar essa situação, encontrar algo bom nessa situação. E é através destes movimentos que eu ajudo vocês. Então, Bert, ele trazia alguns conceitos chaves para a constelação, para o quê? Ajudar a vocês entenderem o emaranhado, que é o que acontece, inclusive, na série, né? Maitê, Gláucia, Kátia, Maria, bom dia e bem-vindas, meninas. Então, na série, acontecia o emaranhado, a ordem do pertencimento, que é todos têm o direito do seu lugar na família, mesmo que é raro. Então, mesmo que o Silvério, ele fez toda essa maldade, ele tinha que ter o seu local na família, sabe? Sem ser excluído, tá? Equilíbrio entre dar e receber. Quando uma injustiça é grande, ela gera um movimento, tá? Inconsciente de reparação, tá? A Grace falou, não tive problemas com o meu pai. Ele morreu e eu estava com 12 anos de idade. Então, Grace, você não teve problema com seu pai. Porém, o seu pai, ele faleceu no momento onde você estava sobre a ressonância dele. E era um momento onde você precisava da presença do seu pai, tá? Então, você, Grace, é uma das pessoas que eu falo, olha, Grace, todos os que estão aqui comigo necessitam, gente.
todos nós necessitamos, mesmo que nós não tivemos problemas com o nosso pai, nós precisamos fazer este movimento, porque inconscientemente nós podemos carregar coisas que nós não temos consciência, tá, Grace? Então, por você estar com 12 anos, o que acontece? Naquele momento, você precisava da presença dele. Quando você tem a ausência do seu pai, principalmente no momento que você está sobre a ressonância dele, para vocês lembrarem, de 0 a 7 anos e meio, ressonância da mamãe. De 7 anos e meio a 14 anos e meio, ressonância do nosso papai. É o momento onde você precisa da energia yang presente na sua vida. Então, seu pai foi ausente. O que vai acontecer? O dinheiro, de alguma forma, ele vai se tornar ausente. Ele pode entrar, porém, você não vai conseguir mantê-lo na sua vida por muito tempo. Então, é um momento que você precisa, é a oportunidade, na verdade, de você poder trabalhar isso. A Grace falou, sinto muita falta mesmo. Penso que minha vida teria sido melhor com ele. Pois é, porque ele iria, no momento que você está ali com 12 anos, era o momento do quê? Dele ensinar você a ter coragem, dele ensinar você a ter posicionamento, dele estar presente, sabe? Com a energia yang dele, equilibrando o seu yin e o seu yang, que é essa energia feminina e masculina, tá, Grace? Então você é uma das pessoas que eu convido a estar conosco no dia 18, tá bom? Para você trabalhar isso, porque vai ser necessário, tá? Você teve essa ausência de pai, então, gente, mexe na autoestima, mexe com o nosso poder pessoal, mexe com a nossa autoconfiança, mexe com a questão da prosperidade do dinheiro, mexe com o trabalho, tá? Você começa a ter relacionamentos onde a pessoa pode até chegar a casar, mas o parceiro dela, de algum modo, em algum aspecto, ele vai se tornar ausente. Ou até a pessoa se faz ausente porque teve o pai ausente, tá? Então precisa, por isso que é necessário esse movimento, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então, para vocês entenderem, nós temos algumas leis, nós temos algumas chaves importantes e conceitos importantes da constelação que traz para nós, exatamente, não é arte? É um rolo grande, gente, muito grande, que nós precisamos fazer esses desmaranhados, tá? Desmanchar mesmo esses emaranhados na nossa vida, tá bom? Então, mesmo assim a gente querer, a gente faz o quê? Igual o Dimas fez. Repete aí, padrão de dor e sofrimento. E o que acontece? Mesmo sem ele querer, ele vê um centro assim, ele viveu num centro de desconfiança e julgamento, né? Ele foi julgado erroneamente e ele começou a desconfiar que as coisas não faziam sentido. Que é o que vocês têm que começar a olhar se está fazendo sentido o que você está vivenciando. Gente, quantos de nós repetimos padrões de dores e sofrimentos da nossa ancestralidade, né? E nós precisamos alinhar com a nossa verdadeira essência. Não é porque o seu ancestral, ele veio aqui, ele causou o caos que ele precisa ser excluído. Não é porque o seu ancestral acabou falecendo ali, eles foram vítimas ali na guerra, que você é sobrevivente e você tem que viver em uma guerra. Não é porque os seus ancestrais não deram certo, por exemplo, não tiveram sorte no amor, que você não tem que ter sorte no amor. Você tem que encerrar. É exatamente a famosa frase: não começou com você, mas tem que encerrar com você. Quando você participa desses processos de constelações, o que acontece? Você libera os seus ancestrais desemaranhados e os seus descendentes. E você, inclusive, que é o mais importante, que é o foco, né? Então, encerra aqui com você. E os seus descendentes estão livres, tá? Então, gente, não esqueçam, dia 18 do 8 às 18 horas, 18h05, mas nós vamos começar mais ou menos às 18h10, que eu vou dar 5 minutinhos para conseguirem entrar. Nós vamos fazer este trabalho, então nós vamos soltar. Tá pesado para você? Seja verdadeiro com você. Será que tá pesado para você a questão de lidar com o dinheiro? Será? Você já parou para pensar? Como que é a sua relação com o dinheiro? Tá? Então, olha, observa, tá, gente? Pensa em tudo isso. E aí, vou ensinar um exercício muito importante para vocês. Pega um papel, ó, dobra o papel no meio, é que eu não tô com o papel aqui, gente. Aqui, um papel.
Pega um papel, ó. Dobra o papel no meio, tá bom? E de um lado você vai colocar pai. Do outro você vai colocar mãe. No lado do pai, você vai colocar todos os pontos positivos e negativos que você identifica do seu pai. Todos. Sabe tudo aquilo que te incomoda? Coloca do pai. A mãe, você vai fazer a mesma coisa. Colocar tudo que te incomoda em relação ao seu pai e sua mãe. Pode colocar. Tá? O que você vai fazer? Depois, você vai, nomeou, listou, lista tudo. Aí vem o segredo. Tudo que você listou de positivo e negativo do seu pai é como você lida no seu profissional. Sim, é como você lida com o seu profissional e o dinheiro. A mãe, tudo que você listou de positivo e negativo é como você lida nos seus relacionamentos amorosos. Pronto. Aí você já solta a questão do julgamento com os pais e ancestralidade, tá bom? O Larte falou, pro dinheiro não é problema, é a falta dele. Então, Larte, às vezes inconscientemente, o dinheiro ele se torna ausente porque inconscientemente para você tem um problema com o dinheiro. Então, a falta dele tá mostrando que sim, tem um problema ali inconscientemente, tá? Então, gente, façam esse exercício. Venham no dia 18 para vocês poderem trabalhar esses emaranhados, tá? Quem participar, como eu falei, nós teremos um movimento com as cartas sistêmicas. Vocês, além dos movimentos com as cartas sistêmicas, teremos outros trabalhos também. Mas vocês vão receber um áudio, tá bom? Com as cartas sistêmicas ali gravada para vocês darem continuidade. E aí vocês vão ver a movimentação que vai dar na vida. O posicionamento de vocês vão mudar, a postura de vocês, o dinheiro de vocês vão ver que vai render, vai entrar, vai surgir dinheiro até do chão. Você fala, opa, nossa, achei um dinheiro aqui, ó. Nossa, sabe, você vai conseguir ver a diferença, desde que você faça os 7 dias, tá bom? E aí, na prática, lá no dia 18, eu vou ensinar para vocês como que você faz para dar continuidade no processo, tá? Qual que é ali o passo a passo, tá bom? Pessoas lindas do meu coração do Instagram, muito obrigada pela presença de todos, agradeço pela presença de cada um de vocês, pelo carinho. Façam esse exercício que eu ensinei. Esta live vai ficar salva, então compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, tá bom? Beijo grande, bom final de semana e façam da vida de vocês uma vida mais feliz, uma vida alegre, pela pessoa mais importante da sua vida, você mesmo, tá? Beijos no coração. Pessoas lindas do Áurea Pura. Esta live também vai ficar salva, eu vou subir ela para o YouTube, tá? Então vocês vão poder assistir tanto na nossa página do Instagram ou também no YouTube, tá? Então vão lá, voltem, compartilhem com as pessoas, convidem, gente, as pessoas para estarem nessa imersão que nós vamos fazer no dia 18, tá bom? Vai ser práticas gostosas, é pouco tempo, porém nós vamos fazer um trabalho significante, tá? Então fica aí o convite para vocês. Aproveitem o final de semana, assistam as séries que eu já indiquei para vocês. Vão buscar entender, façam essa lista verdadeiramente, tá? Beijos no coração de todos e tenham um lindo final de semana. E até segunda. Beijo, Laudi.